eu vou te mostrar algo que a maioria dos especialistas financeiros não diz, porque contradiz o conselho padrão que todo mundo repete sem questionar. O conselho padrão é este: primeiro quite todas as dívidas, depois comece a investir de cada vez, na ordem certa. Esse conselho parece lógico, parece responsável e, em alguns casos específicos, com dívidas de custo muito alto, é absolutamente correto, mas aplicado de forma absoluta, sem considerar as variáveis específicas de cada situação. Esse conselho pode custar anos de juro composto que nunca voltam, pode manter uma pessoa fora do processo de construção por 5, 8, 10 anos, enquanto ela quita dívidas que poderiam ser gerenciadas em paralelo com uma construção modesta, mas consistente. E os anos de juro composto perdidos, enquanto a pessoa seguia o conselho padrão, são os anos mais caros de todos, porque são os primeiros anos, e os primeiros anos de juro composto são os que mais contribuem para o resultado final. Luiz Barsi nunca esperou estar completamente livre de qualquer compromisso financeiro para começar a construir. Ele entendia que existem dívidas que precisam ser eliminadas antes de qualquer investimento, as de custo altíssimo e dívidas que podem coexistir com um processo de construção modesto sem comprometer nenhum dos dois. Neste vídeo eu vou te mostrar como sair das dívidas e começar a investir ao mesmo tempo, com o critério exato que separa as dívidas que precisam ser eliminadas. Primeiro, das dívidas que podem coexistir com o investimento e com o plano específico de como fazer os dois em paralelo, sem comprometer nenhum dos dois. Fica até o final, porque no último bloco eu vou te mostrar o cálculo que prova matematicamente por que, em certas situações, investir enquanto ainda tem dívidas produz um resultado melhor do que esperar quitar tudo para depois começar. Mas antes de qualquer plano, eu preciso te mostrar o critério fundamental, a linha que separa as dívidas que paralisam o investimento das dívidas que podem conviver com ele. Essa linha é uma taxa de juros e a taxa é 10% ao ano. Dívida com custo anual acima de 10%. Quitar antes de investir. Sem ex ou sem negociação. Sem análise adicional. Porque nenhum investimento em renda variável tem retorno garantido. A carteira de empresas essenciais com histórico de 9% ao ano pode ter anos de retorno menor, pode ter anos negativos no preço e nenhuma garantia compensa a certeza matemática de pagar 10, 12, 15, 200% ao ano de juros em dívida de alto custo, dívida de cartão de crédito rotativo, custo histórico acima de 100% ao ano no Brasil. Quitar primeiro absoluto, dívida de cheque especial, custo histórico acima de 200% ao ano. Quitar primeiro absoluto, empréstimo pessoal bancário, com taxa acima de 24% ao ano. Quitar primeiro, muito provavelmente, agora, dívida com custo anual abaixo de 10%. A análise muda completamente. Financiamento imobiliário a 8% ao ano. Essa dívida pode coexistir com investimento em carteira de dividendos que historicamente rende 9% ao ano. O custo da dívida é menor do que o retorno esperado do investimento. Quitar antecipadamente o financiamento
pode não ser a melhor decisão matemática. Empréstimo consignado a 18% ao ano está acima de 10%. Quitar antes de investir é a decisão matematicamente mais sólida na maioria dos casos. Financiamento de veículo a 12% ao ano está acima de 10%, mas próximo da linha. Aqui outros fatores entram, como o tempo restante do financiamento, a importância do veículo para a renda e a capacidade de manter os dois em paralelo. Esse critério, 10% ao ano como linha divisória, não é uma regra que Barsi escreveu num livro, é o resultado de aplicar a lógica simples de comparar o custo certo de uma dívida com o retorno incerto, mas historicamente documentado de um investimento. Agora eu vou te mostrar o plano de 5 passos para fazer os dois em paralelo quando a situação permite. O primeiro passo é mapear todas as dívidas com taxa anual e prazo restante. N, o valor da parcela, a taxa anual, porque parcela pode parecer pequena e esconder uma taxa devastadora. E a taxa é o que determina o que você vai fazer com essa dívida. Para cada dívida, escreva o valor total restante, a taxa anual e o prazo restante em meses. Com esses 3 números, você tem o quadro completo da situação. O segundo passo é classificar as dívidas em 2 grupos. Grupo 1, dívidas com taxa acima de 10% ao ano. Essas vão receber atenção prioritária até serem eliminadas. Grupo 2, dívidas com taxa abaixo de 10% ao ano. Essas podem coexistir com um investimento. Enquanto você as honra normalmente, conforme o cronograma existente, o terceiro passo é calcular o que sobra depois de pagar todas as parcelas das dívidas e todos os custos fixos. Esse número, o que sobra de verdade, depois de tudo que precisa ser pago, é o combustível disponível. E esse combustível precisa ser dividido entre 2 destinações. A primeira destinação é a aceleração da quitação das dívidas do grupo 1. Coloque nesse objetivo entre 60% e 70% do combustível disponível. O objetivo é eliminar as dívidas de alto custo o mais rápido possível para liberar combustível que elas consomem. A segunda destinação é o investimento mínimo consistente. Coloque entre 30% e 40% do combustível disponível em empresa essencial, pagadora de dividendos. N é muito, é o mínimo para manter o processo de construção ativo enquanto as dívidas de alto custo são eliminadas. Por que manter o investimento mesmo com dívidas de alto custo para eliminar? Por 3 razões que Barsi entende com clareza. Primeira razão, o hábito. A pessoa que, para completamente de investir enquanto quita dívidas, frequentemente não recomeça, depois que as dívidas acabam, porque o hábito de separar para investir foi interrompido. E reestabelecer o hábito depois é mais difícil do que mantê-lo com valor reduzido durante o período de quitação. Segunda razão, o juro composto não para de correr. Cada mês que o investimento existe, mesmo que pequeno, é um mês de juro composto que aconteceu, e cada mês de juro composto que não aconteceu é um mês que nunca volta. Terceira razão, os dividendos reinvestidos durante o período de quitação constroem uma base que vai crescer mais rápido quando o combustível das dívidas quitadas for redirecionado para o investimento. O quarto passo é redirecionar o combustível liberado pela quitação de cada dívida. Quando uma dívida do grupo 1 é quitada, a parcela que ela consumia fica disponível. Esse valor
não vai para consumo, vai integralmente para o investimento. Cada dívida quitada acelera o investimento, e o investimento acelerado produz mais dividendos, que reinvestidos produzem mais dividendos ainda. É uma espiral ascendente, que começa lentamente e ganha velocidade, à medida que as dívidas vão sendo eliminadas. O quinto passo é estabelecer uma data-alvo para a quitação completa das dívidas do Grupo 1 e a transição para o investimento integral do combustível disponível. Essa data é o horizonte, o ponto em que a batalha em duas frentes se converte em investimento concentrado. E saber que data é essa, calculada com precisão, é o que mantém a motivação durante os meses difíceis em que os dois objetivos competem pelo mesmo recurso limitado. Agora eu vou te mostrar dois personagens. Steb, tem 38 anos, dívidas totais de R$28 mil distribuídas entre cartão de crédito com custo alto, empréstimo pessoal e financiamento do carro, salário de R$4.500, custo fixo de R$3.200, sobram R$1.300 por mês. Steb decidiu seguir o conselho padrão. Primeiro, quitar tudo, depois investir. Usou os R$1.300 por mês integralmente para as dívidas. Em 22 meses, as dívidas estavam quitadas, então começou a investir R$1.300 por mês. Flávia tem 38 anos. Mesma situação de Estevão em tudo. Mesmas dívidas, mesmo salário, mesmo custo fixo, mesmos R$1.300 disponíveis por mês. Mas Flávia aplicou o critério de 10%. Identificou que o cartão de crédito e o empréstimo pessoal estavam acima de 10% ao ano. Mas o financiamento do carro estava a 8% ao ano. Separou o financiamento do carro no grupo 2, que poderia coexistir com o investimento. Distribuiu os R$1.300 da seguinte forma: R$900 para acelerar a quitação do cartão e do empréstimo pessoal, R$400 para investimento em empresa essencial. Em 15 meses, o cartão e o empréstimo pessoal estavam quitados. Redirecionou os R$900 para o investimento. Passou a investir R$1.300 por mês no total, com o financiamento do carro continuando normalmente. Em 22 meses, quando Estevão estava começando a investir, Flávia já tinha 15 meses de investimento, acumulado com os R$400 mensais, mais 7 meses com R$1.300 mensais. O patrimônio de Flávia, nesse ponto, já era de aproximadamente R$12 mil, com dividendos chegando mensalmente. Steb estava começando do zero. Mesma situação inicial, mesmos R$1.300 disponíveis, mesmos 22 meses. Destinos diferentes porque uma usou o critério correto e a outra seguiu o conselho genérico sem questioná-lo. Agora o cálculo que eu prometi: R$4 por mês durante 15 meses, mais R$1.300 por mês durante 7 meses investidos em empresa essencial, a 9% ao ano, com reinvestimento de dividendos. Resultado ao final de 22 meses, aproximadamente R$12.200 de patrimônio, com dividendos mensais de aproximadamente R$61, versus Estevão, que tem 0 de patrimônio e 0 de dividendos ao mesmo ponto. Em 10 anos, a partir desse ponto, com os mesmos R$1.300 mensais de Estevão e a carteira inicial de R$12 mil de Flávia, mais os mesmos R$1.300 mensais. Steb terá aproximadamente R$252 mil e dividendos de aproximadamente R$1.260 por mês. Flávia terá aproximadamente R$285 mil e dividendos de aproximadamente R$1.425 por mês. A diferença de R$33 mil de patrimônio e R$165 por mês de dividendos veio
inteiramente dos 15 meses em que Flávio investiu R$ 400 enquanto quitava as dívidas de alto custo, em vez de esperar quitar tudo para começar. R$ 165 por mês é pouco? Depende do que você compara. Comparado com a conta de internet, cobre e sobra. Comparado com a decisão de quando começar. É o resultado certo de uma decisão melhor tomada no momento certo. O desafio que eu deixo para você é fazer a classificação esta semana. Pegue todas as suas dívidas. Para cada uma, descubra a taxa anual real, não a taxa mensal, a taxa anual. Classifique em grupo 1, acima de 10% ao ano, e grupo 2, abaixo de 10% ao ano. Calcule o que sobra depois de pagar tudo e decida a divisão entre aceleração das dívidas do grupo 1 e investimento. Mínimo consistente. Escreva nos comentários o total mensal das dívidas do grupo 1 que você identificou. Apenas o número. O valor total das parcelas mensais das dívidas acima de 10% ao ano. Porque quando você escreve esse número, você sabe exatamente o que precisa ser eliminado para que o combustível disponível se converta integralmente em construção. E saber exatamente o que precisa ser eliminado é o primeiro passo para eliminá-lo.